Olá pessoal, tudo bem? Como acordado, hoje eu farei a correção do simulado preparatório do Provão Paulista, seriado que fizemos na última semana. Tentarei ser breve, haja vista que são 20 questões e muito conteúdo. Vamos lá. Então, na primeira questão, nós temos a seguinte charge. Agora, quando se constrói um viaduto por aqui, eu não sei se é projeto de mobilidade urbana ou programa habitacional. Essa questão, ela não é tão difícil, né? Haja vista que eu tenho já uma crítica implícita, porque eu tenho um projeto sobre a mobilidade, sobre a questão de trânsito, né? Muitos carros nas ruas, mas eu não tenho um projeto de moradia social, né? No qual as pessoas acabam, né, indo morar debaixo do viaduto, tá ok? Então, essa questão a grande maioria acertou, tá? Que há o descaso vivido pela população de rua. Então, na charge, o autor estabelece uma crítica em relação ao descaso vivido pela população de rua, né? Que teve que esperar aí um projeto de mobilidade urbana e não um projeto de moradia social, ok? As próximas questões, da 2 a 6, nós teremos como base um texto. Vamos fazer a leitura juntos. Moio é uma pedra basilar, de muitas vidas. Homem baixinho, rechonchudo, que maneja os objetos mágicos com as mãos de um artista. Sem pressa, como se fosse seu todo o tempo do mundo. Com varinhas mágicas, reendiviando vidas e almas de gente que vem de todos os ângulos para depositar-lhe nos ouvidos as mais incríveis confidências. Sempre despenteado, estilo Rastafari, um olhar que massageia de frescura qualquer coração em chamas. Um homem que tem para todos um sorriso de menino, uma palavra de ternura. Boa tarde, Moio. Tu aqui? A amizade entre José e o Moio não aconteceu por acaso. Passaram por aquelas mãos muitas gerações de escravos, de condenados, a todos ofereceu de presente uma palavra de esperança. Era muito respeitado pelo povo e temido pelo sistema. Por duas vezes, as mãos de Moio trouxeram José aos arrastos do além para este mundo. A primeira, quando foi mordido por uma cobra medonha. A segunda, quando sofreu o castigo de chibatas no tronco por ter tentado fugir do acampamento. O seu corpo estava transformado em purê de sangue que Moio devolveu à vida. Apenas por magia. Cuidou pacientemente, como uma mulher velha bordando em ponto de cruz, e embasando-lhe a alma com histórias de encantar, de homens, animais, monstros e tudo como se fosse uma criança, como se de uma criança se tratasse. José dos Montes deve a vida àquele homem que o trouxe do além para este mundo, que reconheceu nele um menino sem pai nem mãe, nem eira nem beira, nem esperança. Alimentara-o durante meses, sem nunca pedir nada em troca. Então, eu tenho aqui um texto, né, de poesia africana que é algo também solicitado nos principais vestibulares atualmente. Vamos à questão 2, né? Então, a questão 2, com a passagem do quarto parágrafo, embalando-lhe a alma com histórias de encantar, de homens, animais, monstros e tudo, como se de uma criança se tratasse, o narrador enfatiza a importância. Aí vamos às alternativas. A. Da empatia como marca das relações humanas africanas que se manifesta com o olhar objetivo sobre a realidade. Aqui tá errado, né, pessoal? Porque eu não tenho um olhar objetivo, tá? Então aqui eu já acabo errando caso tenha assinalado essa alternativa. B. Da cultura oral africana, traduzindo-se poeticamente o poder que as palavras assumem na vida das pessoas. Essa daí se encaixa, vamos guardá-la, né? A C. Da memória afetiva da tradição africana, vasculhando-se a infância como caminho para entender o presente. Não, aqui ele não está vasculhando nada da infância de ninguém, certo? D. Da desconstrução da simbologia mística na cultura africana, já que as palavras se revestem de um caráter dúbio. Então, está falando de um caráter duvidoso, na verdade, e de uma desconstrução dessa simbologia, que é o contrário, na verdade, é uma construção. Ele traz isso, né, para a história, tá ok? Então, essa daqui também a gente pode desconsiderar. Da idealização dos costumes,
africanos que definem a interação social pela frieza dos sentimentos e das ações. Ao contrário, né? Aqui o personagem Moio, ele mostra empatia e não frieza, tá ok? Então a única alternativa que nos sobra, que encaixa-se, é a B, né? Da cultura oral africana, traduzindo-se poeticamente o poder que as palavras assumem na vida das pessoas. Então essas histórias que o povo conta, essas musiquinhas que o povo conta, ele traz isso para a história e consegue também, né, falar um pouquinho a respeito dessa cultura. Já a questão 3, a narrativa deixa evidente que o povo de Moio vive. Vamos lá. A. Sob extrema violência do sistema opressor contra o qual ele insurge como força de resistência. Então, se a gente parar para analisar algumas palavras, como por exemplo Rastafari, é uma palavra que significa resistência, né? Então eu já trago essa questão no próprio texto, tá ok? B. Em estado de alerta, uma vez que ele e José são figuras combativas do sistema e por isso perseguidos. O Moio aqui não está falando a respeito da perseguição dele, sim de José, tá? C. À mercê da bandidagem que passou a ser combatida por ele, depois que seu amigo José foi castigado. Ele não combatia isso, né? Eram questões místicas, tá? A D. Com tranquilidade depois que ele passou a comandar o local e minar as forças opressoras do sistema. Com tranquilidade, não é bem isso, né? Porque ele virou um purê de sangue, não tem tranquilidade nenhuma nisso. E a E, sem esperanças, porque a violência graça no local e todos vivem apreensivos, inclusive ele e José. Se ele não tivesse esperanças, ele não lutaria pela vida dos demais, certo? Então aqui a única que vai se encaixar é a alternativa A, tudo bem? A questão 4, pessoal. Então aqui nós temos as passagens do quarto parágrafo. Por 2 vezes as mãos de Moio trouxeram José aos arrastos do além para este mundo. O seu corpo estava transformado num purê de sangue, nem eira nem beira. As informações apresentadas permitem entender correta e respectivamente que. Então eu tenho lá a alternativa A. José foi trazido com calma para este mundo. José travar uma luta sangrenta com seus adversários. José não tinha casa? Não tem nada a ver, né? Não foi ele que buscou essa briga. Então essa daqui já descarta. A B. O restabelecimento de José foi rápido, apesar de difícil. José tinha algumas partes do corpo machucadas. José era um viajante. Não, ele não era um viajante, né? E não foi rápido também que ele se restabeleceu. Foi difícil, né? Deixa isso claro, foi exaustivo, tá? A C. Os cuidados a José foram extenuantes, algo de esgotamento físico, tá? Amoio. José estava machucado, efetivamente, mas sem agravos? Não, né? Não tinha nem sentido, haja vista que tinha muito sangue, né, pessoal? A questão D. Moio deu as mãos a José para salvá-lo dos perigos. O corpo de José trazia o sangue de seus inimigos. José não trabalhava. Não estava falando a respeito disso, não estava falando de uma luta que ele travou, que ele trouxe o sangue do inimigo. Era o sangue dele, tá? E a última, a recuperação de José foi uma tarefa difícil. O corpo de José estava extremamente machucado. José vivia na miséria. Aqui a gente já tem uma alternativa que se encaixa, né? Porque realmente ele fala desse povo que vivia em condições difíceis, né? E foi difícil a recuperação de José, não foi algo fácil para Moio, ok? Então a alternativa E é a alternativa correta. Bem, pessoal, aqui na questão 5, nós temos uma questão voltada para a gramática, tá? Porque ela pede o quê? Regência. Eu coloquei aqui embaixo só para vocês não esquecerem, tá? Regência verbal é a relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Então, o termo regente e os seus regidos significa que o verbo ele precisa de um complemento para ele existir. Sem o complemento, ele acaba não tendo sentido. Tudo bem? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a reescrita de informações textuais está em conformidade com a norma padrão de regência. Então, aqui, ó, pessoas de todos os cantos vão na casa de Moio confidenciar-lhe suas histórias. Confidenciar-lhe suas histórias.
Tá estranho isso aqui, né? A história é de quem? É do Moio ou das pessoas? Outra coisa, pessoas de todos os cantos iam na casa de Moio, né? Então aqui eu tenho alguns probleminhas da norma padrão nessa oração, tá ok? Na alternativa B, pessoal, Moio estava em casa, distraído pelo manejo de seus objetos mágicos, quando o amigo José chegou e cumprimentou-lhe com grande entusiasmo. Quem que estava com entusiasmo e cumprimentou? Foi o amigo ou foi o Moio? Esse lhe também vai causar ambiguidade textual nessa questão do verbo, tá ok? Da regência desse verbo. Então, também descartamos essa alternativa. Na C, quando José foi castigado pelas chibatas, Moio zelou ao amigo, alimentando-o e esperando que ele fosse capaz de se recuperar. Ficou estranho isso aqui, né? Zelou ao amigo, zelou pelo amigo, né? Então aqui eu tenho uma preposição que não está muito adequada, ok? Outra coisa, alimentando e esperando o que fosse capaz de se recuperar. Eu não preciso fazer a repetição desse ele, haja vista que eu já tenho o pronome oblíquo que está retomando esse outro personagem. Tudo bem? Alternativa D. Ao se referirem a Moio, é comum que as pessoas lhe chamem de confidente, já que ele, alegre e indistintamente, dá atenção a todas. Nesse caso, eu não tenho nenhum problema de regência nessa oração, tá ok? E na última, pessoal, ao cuidar de José, Moio reconheceu que ele precisava de sua ajuda, pois era um jovem sem esperança que sua vida pudesse melhorar. Então, assim, primeiramente, esse ele, pessoal, ele vai causar um probleminha também. Por quê? Olha só, reconheceu que ele precisava de sua ajuda. Ele quem? O Moio precisava da ajuda do José ou o José precisava da ajuda do Moio? Eu tenho um problema de ambiguidade aqui. E no final, ó, que sua vida pudesse melhorar, poderia melhorar, né? Então eu também tenho dois probleminhas nessa oração. Portanto, a única alternativa que se encaixa é a alternativa D. 6, né? Embora o texto seja escrito em língua portuguesa, apresenta termo cuja ortografia difere do português do Brasil. Isso se confirma em. Aí eu coloquei aqui ao lado um glossáriozinho com as palavras, tá? Então, arrastos vem de arrastar, objetos é objetos, Rastafari é um movimento de resistência, tá? Que surgiu aí antigamente. Basilar pode servir como base, tá? E eira, local de terra batida, né? Então, local ali que a pessoa tem, ok? Nesse caso, a única palavra que não se enquadra, tá? Ao português do Brasil é o objetos, né? Nós não temos esse C antes do T, ok? Então, a alternativa correta, nesse caso, né? É a alternativa B, que maneja os objetos mágicos, haja vista que essa palavra, objetos, não vem ao encontro do português do Brasil. Questão 7. Essa questão foi fácil, né? É uma interpretação da questão de níveis de formalidade e informalidade, tá? Vai se arrumar, você vai jogar golfe com a gente hoje. Mas estou atolado de serviço, senhor. Isso é uma ordem. Preciso ganhar de alguém. Então vamos lá. Com a fala, mas estou atolado de serviço, senhor, o personagem expressa-se com cerimônia para justificar porque não pôde ir ao golfe, ao contrário, né? Ele não teve cerimônia, ele já falou instantaneamente qual que foi o problema. Descaso por demonstrar falta de vontade de trabalhar, ao contrário, ele precisa trabalhar, ele precisa terminar o seu serviço. C. Informalidade para enfatizar o excesso de trabalho. Nesse caso ele foi informal, né? Quando ele fala tô atolado de serviço. Então a gente guarda essa alternativa. D. Bom humor para recusar o convite de seu superior? Não, ao contrário, ele está indignado e não bem-humorado. E E. Respeito para confirmar que participará do golfe. Não, ele já é negativo desde o início, certo? Então a única que se encaixa aqui é a C. Informalidade para enfatizar o excesso de trabalho, certo? Próxima questão. Aqui nós temos um texto também para responder as questões de 8 a 10,
tá? Eu vou fazer a leitura, caso vocês queiram, pode pular um pouquinho do vídeo, tá? Então, ó, há 500 anos, os índios do Nordeste resistem à invasão do Brasil. Começou do Nordeste em direção ao leste pelo litoral. Por isso, mesmo foram os índios dessas terras os que mais sofreram. A luta armada mais conhecida foi travada pela Confederação dos Tamoios, reunindo vários povos. A mentira dos portugueses e a traição venceram, mas não subjugaram estes povos. Preferiram a morte à escravidão, e hoje existem só na lembrança, assim como os povos Tupinambá, Caetê, Goitacá, Aimoré e Tomiminó. Por tudo isso, os índios remanescentes do Nordeste e Leste foram assimilando a cultura dos colonizadores. Muitos perderam seu próprio idioma, adotaram a alvenaria de pau a pique na construção de suas casas, usam roupas como lavradores e adotaram também esse tipo de atividade econômica. Até mesmo os usos e costumes ou as danças cultuadas como símbolos da origem indígena sofreram alterações. Por quase 5 séculos de sofrimento em que enfrentaram portugueses, holandeses, franceses e sertanejos. Enfrentaram também, ao longo desse período, a pressão de séculos para que deixassem de ser índios, a catequese das missões, a emancipação de Pombal, o desprezo e os preconceitos dos sertanejos e, atualmente, a sociedade capitalista. Então vamos lá, esse texto ele traz bastante referência a essa questão cultural, né? E também a aculturação, certo? Então, a aculturação, olha, é o processo de modificação cultural de um povo, mas esse processo ele pode ser pacífico ou não, tá? Aqui, no nosso caso, a gente sabe que não foi totalmente pacífico, né? Ao contrário. Então, olha, de acordo com o texto, um dos grandes problemas de que os indígenas foram vítimas diz respeito ao processo de aculturação desses povos. Sim, houve essa aculturação, à força, certo? Ao desconhecimento da cultura do colonizador? Não. E aí eles também não tinham obrigação de saber da cultura do colonizador. Haja vista que era o colonizador que estava chegando. A ausência de heróis típicos desses povos? Não. Eles tinham seus heróis. A falta de solidariedade entre seus membros, houve falta de solidariedade, mas por parte dos colonizadores e não dos membros das nações indígenas, dos povos indígenas. E a falta de valorização de suas propriedades. Então, né, nesse caso, tiveram alguns alunos que erraram, né, nessa questão de valorização de suas propriedades, mas o texto ele não fala da questão de propriedades, e sim de cultura, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente acaba assinalando erroneamente, porque você tem que buscar no texto, né, o que realmente aparece. E aqui no texto ele fala sobre a questão cultural. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A questão 9, pessoal. No último parágrafo do texto, apesar disso, estão unidos na mesma convicção, um destino comum que os distingue como povo. As expressões destacadas referem-se correta e respectivamente. Então aqui, gente, é só a gente fazer uma alternância, né? A gente vai fazendo a leitura juntamente com essas palavras. Olha só. Apesar as batalhas travadas pelos índios estão unidos na mesma convicção, um destino comum que os lavradores distinguem como povo? Não, né? Aqui não tem nada a ver, os lavradores não estão distinguindo. A B. Apesar, as vantagens da sociedade capitalista estão unidos na mesma convicção, um destino comum que os índios distinguem como povo. Eles estão unidos na mesma convicção? Não foi o capitalismo um dos problemas, ou não é o capitalismo um dos problemas que ele aponta atualmente? Então também não se encaixa. A C. Apesar de a elevação espiritual dos índios, estão unidos na mesma convicção, um destino comum que aos índios remanescentes. Gente, nem fala dessa questão de elevação espiritual no texto, então eu já posso descartar, tá? A alternativa D. Apesar das adversidades que afetaram os índios, estão unidos na mesma convicção, um destino comum que no caso, aos índios, né, distingue como povo.
As expressões destacadas referem-se, nesse caso, a gente se encaixa, tá? É uma das alternativas que se encaixa. Só vamos verificar a última. Apesar, ao julgo dos povos indígenas, estão unidos na mesma convicção, um destino comum que os colonizadores, né, distinguem como povo. Não, ao contrário, eles não distinguem, eles não os veem como um povo, eles não os respeitam. Então, a única alternativa aqui que nós temos correta é a D, que se encaixa perfeitamente ao texto, tá ok? A questão 10, pessoal. Então, o aspecto permansivo, no caso permissivo, diz respeito à forma verbal em que o centro da ação expressa a ideia de continuidade, conforme a destacada em. Então, essa ideia de continuidade, pessoal, eu vou ter presente no presente do indicativo, no tempo e modo presente do indicativo, e também no pretérito imperfeito do indicativo. São dois tempos que dão essa ideia de continuidade, tá ok? Mas nós precisamos ter isso bem claro aqui nas nossas alternativas, tá? Então, aqui, a luta armada mais conhecida foi travada pela Confederação dos Tamoios. Esse foi, gente, é um pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito indica que é um passado que já aconteceu, acabou, não volta mais, tá? Então, nesse caso, não dá ideia de continuidade. B. A invasão do Brasil começou no Nordeste, em direção ao leste pelo litoral. A mesma situação. Começou o pretérito perfeito de indicativo. Acabou. É um passado que não volta mais. A pressão de séculos para que deixassem de ser índios. Né? Nesse caso, eu tenho um pretérito imperfeito, mas é do subjuntivo. E o subjuntivo, gente, ele dá a ideia do quê? De que ele precisa de uma condição para que ele aconteça, tá? Então, ele não dá a ideia de continuidade porque ele necessita de uma condição. A alternativa D, em que enfrentaram portugueses, holandeses, franceses e sertanejos. Enfrentaram, pessoal, olha só, pretérito perfeito do indicativo novamente. Então, eu tenho um passado que não volta mais, tá ok? E a última alternativa, que é a E, apesar disso, estão unidos na mesma convicção. Permanecem sendo índios. Então, aqui eu tenho um presente do indicativo, que é um tempo e um modo que dá a entender essa ideia de continuidade. Portanto, a única alternativa que se encaixa é a E, por conta da análise dos tempos verbais. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, na questão 11, eu também terei um texto, né, que vai servir como base, tá? Então, eu vou fazer a leitura, quem quiser pode passar para frente aí e ir direto para a questão, ok? Leia o texto. Em 2 meses, o Canadá calcinou e reduziu a cinzas uma área florestal superior às áreas desmatadas da Amazônia nos últimos 10 anos. Para se ter uma ideia da dimensão territorial do desastre. É como queimar em 60 dias uma área superior à totalidade dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a situação se agrava sob um silêncio midiático quase absoluto. Entre os comentários enfumarados é cheio de fumaça, né? Então nebulosos. Alguns explicaram a dificuldade do Canadá com incêndios por ser uma situação nova. O Canadá tem mais dificuldades do que nós em apagar incêndios, porque nunca tiveram que fazer isso. Ou nunca as florestas do Canadá incendiaram antes. Na realidade, há séculos as florestas canadenses sofrem incêndios. Nos últimos 40 anos, de 1983 a 2022, a média anual de incêndios foi de 7.102. Então, como que eles falam que não tem experiência? Continuando. Para outro especialista, isso está acontecendo porque estamos atingindo o ponto de não retorno do aquecimento planetário. Aliás, nos raros artigos sobre o tema, os incêndios canadenses servem apenas para comprovar os efeitos das mudanças climáticas. Outro especialista vaticinou, no caso profetizou, né, adivinhou, indiretamente o desmatamento da Amazônia é responsável pelo que está acontecendo no Canadá. Gente, olha, né, a distância. É surrealista afirmar sobre uma troca interhemisférica indireta de calor e umidade entre o sul da Amazônia e o Canadá. Então percebam que nesse texto ele acaba trazendo uma certa ironia quanto a esses especialistas, né? Porque eles vão falando algo extremamente surreal, algo que
tira a responsabilidade do Canadá das suas próprias queimadas, tá ok? Nessa questão, pessoal, nós teremos a presença aqui de figuras de linguagem, tá? Então, vocês vão perceber que vai aparecer comparação na primeira, que é quando eu tenho ali dois objetos explicitamente comparados, usando um como, um tal qual. Eu tenho o uso da ironia, que é quando eu quero dizer o contrário do que eu estou falando. Eu tenho o uso da metáfora, quando eu afirmo sem o elemento comparativo, eu faço uma comparação, né? Porém, eu tiro o elemento comparativo e eu afirmo, ao contrário. Eu tenho paradoxos, que são ideias que não se encontram, ideias que elas não conseguem coexistir juntas. E eu tenho o eufemismo, que é quando eu suavizo uma situação ruim, ok? Outra situação que nós temos também aqui para analisar nesse texto, pessoal, é a questão da informação explícita e a implícita. A informação explícita é aquela que está no texto, né? Ela está ali, explícita. Está ali para todo mundo ver. E já a implícita, ela depende de uma interpretação, ela depende de eu ler nas entrelinhas, tá ok? Então vamos à questão e às alternativas, tá? Observe os comentários acerca dos incêndios no Canadá, citados por Evaristo de Miranda no texto. A crítica que o autor faz a esses comentários é a explícita, enquanto a crítica à capacidade intelectual dos autores dos comentários é implícita e feita por meio de uma comparação? Não tem nada implícito nesse caso, né? Nesse caso, ele não está comparando também a fala dos personagens, no caso aí das pessoas que são as conhecedoras do assunto, tá ok? Então, ele não está fazendo comparação, ele simplesmente agrega a fala de um a outra. A alternativa B, pessoal, explícita, enquanto a crítica à capacidade intelectual dos autores dos comentários, implícita e baseada no recurso à ironia. Nesse caso, se encaixa, né? Porque ele vai falando, ele vai tendo aí essa questão da ironia dos especialistas, né? Ele deixa bem claro esses especialistas que vai tirando a responsabilidade do Canadá pelas suas queimadas, ok? Na alternativa C, explícita, como é explícita a crítica pelo uso de uma metáfora, a capacidade intelectual dos autores do comentário. Não tem uma metáfora nesse caso, tá? Ele não está fazendo uma comparação implícita. A D, implícita enquanto a crítica à capacidade intelectual dos autores dos comentários. É explícita e se expressa num paradoxo, não tem paradoxo aqui, não tem ideias que não se encaixam, tá bom? Então não tem paradoxo nessa alternativa. E também não é implícita, né? Ele deixa claro, ele coloca entre aspas, inclusive a fala desses especialistas, tá ok? A alternativa E, implícita, como é implícita a crítica, feita por meio de um eufemismo. Ele faz um eufemismo? Não, ao contrário, ele faz ironicamente, ele deixa bem claro, ironicamente, que eles estão aí se isentando, né, da culpa. Então, a única alternativa que se encaixa é a B, que eu tenho uma crítica explícita e o uso da ironia. Tudo bem? Na questão 12, pessoal, eu vou ter um soneto de Camões, né? E eu sei que é um conteúdo que vocês veem lá no primeiro ano, né? Mas caiu aqui no Provão Paulista do terceiro ano do ensino médio. Então, eu vou fazer a leitura do soneto, tá? E aí depois a gente faz a análise. 7 anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia, os dias na esperança de um só dia, passava contendo-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Então, nesse caso, eu tenho um soneto, tá, pessoal? Aqui a gente tem aquela fórmula do soneto, que é o 4-4-3-3, que eu sempre falo para vocês, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 versos, tá? 1, 2, 3, 4 versos, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, é a estrutura do soneto que era utilizada no século XVI, certo?
Ao lado, pessoal, eu tenho um texto de intertextualidade, contudo, ele está em italiano, tá? Mas por que eu tenho algo similar no vocabulário? Porque ambas línguas, tanto portuguesa quanto italianas, vêm do latim, tá? Então a gente tem algumas palavras aí parecidas que eu consigo identificar que trata-se de uma intertextualidade, tá ok? Vamos lá, as análises agora. Constata-se que há entre os textos uma relação de intertextualidade. O poema de Joé Bananere se apresenta em relação ao texto camoniano como uma imitação por paródia. Então vamos lá, ó. Imitação por paródia. Primeiramente, a intertextualidade é a relação de semelhança que um texto estabelece com outro texto usado como modelo. Então, eu posso usá-lo como modelo, eu posso ter uma intertextualidade somente de um trecho, de um discurso e assim por diante, tá? Então, vamos fazer a leitura das alternativas uma a uma, tá ok? Marcada por contradições, para destacar os pontos que levam o eu lírico a assumir estilos desatualizados, não, ao contrário, ele manteve o mesmo estilo, ele também manteve o soneto. B. Combinando ideologias divergentes no tratamento da relação do poder entre as personagens Jacó e Labão, não tem nada divergente aqui. Caracterizado no estilo, pela estrutura de soneto e na temática, numa abordagem bem humorada do tema amoroso. Nesse caso, mantém a estrutura, ok, está correta, né? 4433, lá a questão do número de versos nas estrofes, tá? E também ele tem a mesma abordagem da temática aqui, tá? Então, nesse caso, eu sei que vai ser a alternativa C. Mas vamos terminar a leitura, né? Ó, sugestiva de uma releitura independente para anular as similaridades que existem. Já paro aqui, porque não anula, ao contrário, é bem similar, tá? E que explora recursos estilísticos para desqualificar tanto o tema tratado por Camões quanto o estilo do poeta. Ao contrário, né? Quando eu tenho uma intertextualidade, significa que eu tenho um certo apreço, eu tenho um certo respeito pela obra original. E por isso eu faço intertextualidade com esse texto, tá ok? Então, nesse caso, ele não está desqualificando nada. É a única alternativa que vai se encaixar, vai ser a C mesmo, tá ok, pessoal? Agora a gente tem mais uma charge. Olha só, eu tenho uma noiva aqui, né? De frente ao espelho, tá? Essa noiva, se eu observar, ela tá com um olhar de indignação, olha, né? Um pensamento assim, né? Cheio de dúvidas, talvez. E eu tenho no espelho uma mulher lavando louça, tá? E ela não está com um olhar de indignação, ela está normal, né? Então vamos lá. Considerando-se o contexto social em que se insere o tema abordado na charge, é correto inferir que se caracteriza nela. Inferências textuais são o que? As interpretações que nós tiramos desse texto, no caso dessa charge, tá? A. Uma denúncia de escravização do trabalho feminino, evidenciado no emprego do pleonasmo, visto que a imagem do espelho reproduz a outra, não tem pleonasmo, não tem reprodução da mesma imagem, então já pode descartá-la. B. Uma crítica a um aspecto da realidade do universo feminino, projetando por metáfora o modo como por vezes se realiza para a mulher o sonho do casamento, né? Porque no dia do casamento a mulher é tida como uma princesa, como uma rainha, né? E no dia a dia não é bem assim. Ela é a gata borralheira mesmo, né, pessoal? Então aqui eu tenho essa interpretação, tá ok? Então, corretamente vai ser a alternativa B. A C, por que não é? Uma representação no espelho do projeto de vida feminino realizado pelo casamento. Existe um projeto de vida que ela vai, né, ter que fazer esses trabalhos domésticos, o que se evidencia pela hipérbole contida na imagem da noiva. A imagem da noiva não está exagerada, ao contrário, é uma imagem normal, tá? D. Um flagrante do momento em que a condição da mulher na sociedade se define pela projeção de expectativas valendo-se de um eufemismo. Não é um eufemismo, haja vista que a expressão da mulher lavando louça não está triste, né? É uma expressão normal, tá? É algo normal e corriqueiro. E a E, uma antítese entre a figura e seu reflexo, para explicitar o reconhecimento do papel da mulher na concretização dos projetos familiares. Reconhecimento, isso aqui é reconhecimento, lavar louça, né? Então aqui eu tenho uma palavra que não se encaixa no contexto, ok? Nesse caso, pessoal, a única alternativa que vai ser a certa é a B.
Aqui eu tenho, gente, olha só, leia os fragmentos, ambos de Oswald de Andrade. Quando a gente fala de Oswald de Andrade, a gente está falando do quê? Da primeira geração do modernismo brasileiro, onde eles tentavam levantar uma bandeira de mudança cultural, mudança na literatura, no modo de escrever, tendo uma escrita mais fácil, né, de mais acesso ao público leitor, tá? Para que assim as pessoas também exercessem essa questão da leitura, né, começassem a se interessar mais pela literatura, tá? Então vamos lá, fazendo a leitura dos dois textos. Falação. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Então aqui ele já está falando que não quer esse tipo de falação, né? Para que isso, esse monte de palavras rebuscadas e difíceis? Aí eu tenho outro texto, bonde, o transatlântico mesclado, dlendlena e esguicha a luz, postretutas, postretutas e fâmias sacolejam. Eu já tenho o contrário do que ele fala, né? Porque aqui eu utilizo palavras extremamente difíceis, tanto de escrever quanto de se falar, tá? Então ele também faz uso de neologismos em alguns casos, para quê? Para evidenciar o uso, né, de palavras muito difíceis no dia a dia, tá? Então vamos para as alternativas. É correto concluir da apreciação de ambos os fragmentos. Então, eu preciso fazer a relação entre os dois, tá? Que o segundo adota a linguagem que mostra ser impossível sustentar as teses do primeiro? Não, não é impossível, porque na verdade ele está fazendo essa crítica, tá? B. O primeiro indica o contrassenso que há no uso linguístico adotado pelo segundo? O contrassenso? Não, ele vai ao encontro disso e não contra, né? Ele usa palavras difíceis. C. O segundo explicita a questão da variação linguística, que é o tema do primeiro, né? Na verdade, é um tema bem recorrente na primeira geração modernista, essa questão de uma variedade mais coloquial, mais informal e de mais fácil acesso ao público, tá? Então, essa daqui a gente segura. D. O segundo se expressa fora do padrão culto, o que contraria o exposto no primeiro. Ao contrário, né? Ele é bem culto, mas ele não contraria, na verdade, porque ele apresenta uma crítica do que o primeiro está denunciando, né? Esse vocabulário extremamente difícil, tá ok? Então, aqui a alternativa que a gente já encontra como correta é a C, tá? Vamos fazer a leitura da E aqui, que está cortadinho, ó. Eles consistem em refutação da tese modernista de uma língua nacional. Ele não está refutando, ao contrário, ele pede uma língua mais nacional, ele pede uma língua mais fácil, tá ok? Aqui, pessoal, é uma questão de variedade linguística, tá? E eu vou aproveitar, né, para falar um pouquinho sobre as variedades mais comuns que costumam cair. Nós temos a variedade diatópica, que é aquela variedade regional, então a diferença muitas vezes do português de São Paulo, do Nordeste, de Portugal, de Moçambique, que eu tenho aí os dialetos, eu tenho os sotaques, que tudo isso contribui para a variedade diatópica, tá? Eu tenho a variedade diacrônica, que é a histórica, né? Então, é a mudança histórica que eu tenho na língua, no idioma, tá? Então, ele vai alterando, como a gente tem aquele exemplo que a gente sempre usa em sala de aula, vós mercê, vossa mercê, mercê, você, e agora a gente só usa o VC, né? Quando escreve mensagem. Então, a gente vai falando dessa variedade diacrônica, que ela vai se alterando no decorrer da história. Nós também temos a diastrática, que é referente aos grupos sociais, não só grupos sociais informais, mas também ao jargão profissional. Então, eu tenho o grupo profissional de TI, que tem lá nomenclatura específica de TI. Eu tenho um grupo social de RH, que vai falar de uma nomenclatura especial, de um jargão profissional, a turma de química, a turma de administração, eu tenho o jargão profissional entre policiais, entre médicos, então tudo isso aqui se encaixa na variedade diastrática, que é referente aos grupos sociais, tá ok? E eu também tenho a variedade diafásica, pessoal, que é o quê? A questão da formalidade ou informalidade. Quando eu devo ser formal? Quando eu devo ser informal? Eu tenho que saber adequar o meu conteúdo dependendo do meu contexto, tá ok? Então, aqui eu tenho essa variedade também, que são as fases, né? Informal ou formal, tá ok? Então, só para a gente retomar esse conteúdo de variedade linguística. Continuando, pessoal, questão 15.
Eu tenho aqui um comentário, né? Eu tenho que fazer a leitura desse comentário para que eu consiga entender aqui os períodos. Eu já vou bater o olho na minha questão e eu sei que ele está cobrando algum período de escola literária, tá? Então eu já vou tentar sustentar a minha resposta em cima aqui de uma escola literária, tá? Então, ó, leia o comentário a seguir. Sua proposta básica é apresentar uma visão crítica e objetiva da sociedade. Busca a precisão dos fatos, a clareza do estilo, a verdade da época, ao mesmo tempo que critica as crenças ilusórias, o escapismo sonhador. Representante máximo da prosa em Portugal, deu a ela uma nova fluência e simplificou a sintaxe, soube flagrar os aspectos grosseiros ou baixos da vida com ironia e verve. Esse verbo tem a ver com o quê? Vivacidade, algo, né, vivo, tá entusiasmado. Descritiva, nunca mais igualadas na literatura portuguesa, tá? Então, só de eu fazer a leitura aqui, eu percebo que ele está fazendo referência, olha só, à visão crítica e objetiva da sociedade. Então, qual foi um período que realmente trouxe essa visão crítica da realidade ali da sociedade portuguesa, né? Porque aqui eu estou falando somente de autores portugueses, tá? Então, ó, ele fala também da verdade da época, tá? Olha só, precisão dos fatos. Aqui eu tenho uma característica bem específica de um momento da literatura, tá? Que no caso é o realismo, né? O realismo ele traz essas características, tanto o realismo em Portugal como no Brasil, ele traz essas características, tá? Para seus textos. Então, ó, esses textos fazem referência ao realismo e suas expressões, e sua expressão mais significativa, no caso, essa de Queiroz, tá? Então, aqui a gente já sabe que é essa, não tem como, porque as características se encaixam perfeitamente, tá? Vamos fazer a leitura para descartar as demais. Ao romantismo e sua expressão mais significativa com Camilo Castelo Branco, a gente sabe que o romantismo não teve nada de crítica, ao contrário, né? Era uma crítica mais velada, era falando mais da burguesia, não tinha essa questão da verdade da época, ao contrário, eles romantizavam toda a linguagem, tá? Ao modernismo e sua expressão mais significativa, Fernando Pessoa, tá? Então aqui o modernismo ele trouxe sim uma novidade para a escrita, mas em Portugal não foi essa necessidade de firmar um coloquialismo ou características mais brasileiras, né? Como foi no Brasil. Em Portugal foi uma maneira de escrever diferenciada, tá? Foi uma abordagem diferenciada. Então eu tenho características um pouquinho diferentes quanto ao modernismo da primeira geração aqui no Brasil e o modernismo português, ok? Do classicismo e sua expressão mais significativa, Camões, nada a ver, né, pessoal, com Camões aqui, porque tá falando de verdade da época, tá falando de crítica, e Camões, ao contrário, né, ele escrevia com uma maestria, mas ele escrevia em sonetos, ele escrevia com vocabulário bem rebuscado, né, então não tem nada a ver com Camões aqui. E ao simbolismo, né, deixa eu ver aqui o que ele cortou, e sua expressão mais significativa, Antônio Nobre. Gente, simbolismo ele não tem nada a ver com objetividade e muito menos com a verdade da época, ao contrário, né? Ele faz algo mais velado, né? Então, nesse caso, vai ser a alternativa A mesmo, como eu já havia falado, tá? Eu vou aproveitar, pessoal, para falar dois pontos importantes, tá? Quando a gente fala de Eça de Queiroz na literatura portuguesa, é a mesma coisa de Machado de Assis para a literatura brasileira. Então, ele é tão importante como, tá? Então, Eça de Queiroz é o realista em obra, né? Como nós temos Machado de Assis, que também foi um divisor de águas entre o romantismo e o realismo brasileiro, ok? E aqui eu também vou aproveitar para falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa. Eu até preparei aqui, gente, um material, né? Para a gente falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa, que nós temos duas análises quando a gente fala desse artista, que é o Fernando Pessoa heterônimo e o ortônimo. O que é isso, professora? Que cara é esse? Se divide em duas características? Sim. O heterônimo, pessoal, é porque ele escrevia em nome de outros personagens, então ele criava totalmente um outro ser. Então nós temos os três mais famosos, que é o Alberto Caeiro, nós temos o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, tá?
O Alberto Caeiro, gente, ele era um poeta da natureza, que ele gostava do campo, ele usava muito a sinestesia, então as sensações nos seus poemas, tá? Então, olha só um versinho. Sou um guardador de rebanhos. A gente tem aquelas características lá do século XVII, muitas vezes, século XVIII, né, que traz essa característica do arcadismo, tá ok? Nós temos o Ricardo Reis, que é um outro poeta, que ele tem uma característica totalmente diferente, tá? Ele tem uma inspiração arcade também, contudo, ele é um poeta clássico, ele escreve em sonetos, ele usa temas bucólicos, mas ao mesmo tempo ele usa o carpe diem, que é aquela questão de aproveite o dia. Ele era médico, tá? E ele tinha consciência da brevidade da vida, por isso essa questão de aproveitar o momento. Então, ó, segue o teu destino, né? E esse destino ainda ele escreve com letra maiúscula, tá? Por quê? Porque ele personifica algo que você realmente tem que viver, que você realmente tem que seguir, tá ok? Então ele já tem uma personalidade diferenciada de Alberto Caeiro. E eu tenho outro heterônimo que é o Álvaro de Campos, né? Que esse aqui é o poeta com fortes traços futuristas, tá? Do futurismo e com estilo formal, né? Então, lembra do futurismo, das vanguardas europeias, pessoal? É aquele futurismo que tinha velocidade, a questão das máquinas, a questão da modernidade da época, então tudo isso ele traz para a sua poesia. Ele era engenheiro, já vem ao encontro do futurismo, né, pessoal? Que registra a modernidade, a velocidade e a incerteza devido às mudanças constantes. Então, aquela pressa, aquela rapidez. Aqui eu tenho um texto, né, no caso, tabacaria, tá? Eu tenho diversas temáticas aqui nesse texto, ele vai mudando muitas vezes, porque ele mostra essa inconstância, tá? Essa mudança repentina do tempo e como a velocidade de tudo, né, vai acontecendo, ok? Então, os heterônimos são esses personagens que Fernando Pessoa criou. Ele realmente criou personalidades, ele realmente criou profissões totalmente diferenciadas de um para o outro, tá? E aí, quando eu falo de Fernando Pessoa ortônimo, pessoal, é quando eu falo de Fernando Pessoa por ele mesmo, quando ele assinava como Fernando Pessoa, tá? Então, eu tenho o uso da metalinguagem porque ele fala da poesia através da própria poesia. Ele fala do escritor através do próprio escritor, né? Então, ó, poesia de um fingidor. Ele tá falando de quem? Dele? Porque ele fingia ser Alberto Caeiro, ele fingia ser Ricardo Reis, fingia ser Álvaro de Campos. Então, eu tenho aqui uma metalinguagem quando eu falo muitas vezes de Fernando Pessoa por ortônimo. Tudo bem, gente? Deu para entender só um pouquinho aí desse autor português tão famoso do modernismo ali, da fase do modernismo português? Continuando, pessoal, questão 16, tá? A questão 16 eu também tenho um texto grande para fazer a leitura. Se vocês quiserem, pode pular um pouquinho, tá? Eu vou fazer a leitura. A negligência com a formação de milhões de crianças e adolescentes brasileiros, isso não é o principal fator que explica a distância abissal. Abissal tem a ver com abismo, tá? Que separa o Brasil de suas potencialidades de desenvolvimento humano. É uma das principais razões para que o país se mantenha cronicamente aferrado ao atraso. Esse descuido com o que há de mais precioso para qualquer nação chega a ser imoral, pois se não faltam recursos financeiros, nem tampouco diagnósticos e propostas para uma transformação virtuosa da educação pública brasileira, essa miséria formativa, que graça, nesse graça aqui, gente, tem a ver com o quê? Condição, né? Espalha uma condição, tá? País afora, salvo poucas ilhas de excelência, só pode ser fruto de uma escolha deliberada por hipotecar o futuro dessas gerações. Olha só, gente, então tô falando que essa educação ela não é para todos, né? Infelizmente, eu tenho algumas ilhas, né, que conseguem ter acesso a essa educação realmente, mas infelizmente ela não é para todos. Observe as relações de sentido que os conectivos destacados estabelecem no texto. Constata-se que, pois, tem relação com o trecho precedente, ao passo que se tem relação com o trecho subsequente. Tais relações são
respectivamente de. Olha só, gente, se eu parar para pensar aqui, esse pois, ele pode ser substituído também por um porquê, né? E eu sei que o pois e o porquê, eles nos dão a ideia do quê? De explicação, tá? O pois, ele também indica a conclusão, mas eu não tenho nem a conclusão aqui nas minhas alternativas, então eu já posso excluir conclusão, tá? Então eu já vou ficar aqui com a A ou com a E, porque elas indicam aqui a explicação, tá? E o C, pessoal, o C, ele indica o quê? Uma condição. Ó, se faltam recursos financeiros, se não faltam recursos financeiros, então eu tenho a condição, se não faltam, tá ok? Nesse caso aqui vai ser a alternativa E, a alternativa correta, tudo bem? Só para a gente fazer uma breve, né, lembrança aqui das nossas conjunções, nós temos as conjunções coordenadas e as subordinadas. Lembrando que as coordenadas, gente, as conjunções coordenativas, elas conectam termos de orações que são independentes entre si. Então, eu tenho orações que elas vão conseguir sobreviver, vão conseguir ter sentido sem dependência uma da outra. Eu vou ter a conjunção que liga, mas elas não são dependentes. Já a conjunção subordinada, né? As subordinativas, elas sim estabelecem uma relação de dependência. Se eu tenho uma oração, se eu tenho outra oração, elas precisam ter esse termo de ligação e elas são subordinadas, dependentes uma da outra para ter sentido, tá? Eu preciso de uma para a outra poder existir. Tudo bem? Só para a gente fazer essa lembrança de conjunções coordenadas e subordinadas, aí, que é um conteúdo que a gente acaba vendo lá na segunda série do ensino médio. A questão 17 e 18, pessoal, ela vai ser em cima de uma leitura também, tá? Vai ter por base essa leitura. Eu vou fazer a leitura aqui do texto junto com vocês, tá? Em uma de suas viagens a São Paulo, Chateaubriand recebeu uma chamada telefônica que parecia ter vindo do céu. Do outro lado da linha estava o conde Francisco Matarazzo, o homem mais rico do Brasil, 2 anos antes, na sua primeira passagem pelo Jornal do Brasil. O jornalista atendera a um homem que entrara na redação pedindo que se noticiasse, ainda que discretamente, a morte por acidente ocorrida na Itália do jovem Ermelino Matarazzo, filho do conde. Como que, iluminado pelo instinto, o próprio redator-chefe resolveu redigir um caprichado obituário e assinou embaixo. Olha só, pessoal, vamos lá tentar entender um pouquinho, né, dessas questões através desse texto, tá? Então, aqui, ó, observando as relações sintáticas e de sentido dos trechos destacados, conclui-se acerca de que se noticiasse e de, ainda que discretamente, que o primeiro trecho é uma oração relacionada ao verbo pedir. Então, aqui, vamos lá no nosso texto, ó, voltando aqui. Ai, não vai voltar. Não tem problema, tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Pedindo que se noticiasse, então pedindo, quem pede, pede algo, pede o quê, né? Eu preciso de um complemento nesse caso, mas é um complemento sem preposição. Quando a gente tem aquele complemento, né, sem preposição, significa que ele é direto, ok? Então aqui, gente, subordinação na função de complemento nominal, o segundo expressa uma concessão à ideia redutora de noticiar. Então, nesse caso, não é um complemento nominal, né? Ele não complementa o nome, ele complementa o quê? O verbo pedir, tá? Então, a gente já descarta. A B, gente, coordenação, com sentido de conclusão. O segundo expressa uma contrariedade em relação à ideia de noticiar. Não, ele não é contrário à ideia, ele só pede que seja discreto, certo? C, coordenação, com sentido de oposição. O segundo expressa uma conclusão em relação à ideia de noticiar. Nesse caso, eu não tenho sentido de oposição, tá? Então, também eu posso descartar. Subordinação, na função de objeto direto, já o segundo trecho expressa uma concessão redutora ao modo de noticiar. Eu até coloquei aqui, gente, ó, conjunções subordinativas concessivas são aquelas que exprimem contraste, como os exemplos aqui, ó, ainda que, embora, posto que, se bem que, só para a gente reativar aí esse conteúdo, né? E eu tenho aqui um ainda que no meu texto, eu tenho um ainda que aqui na minha alternativa. Então, essa daqui a gente vai guardar, porque, ó,
ainda que, ó, que se noticiasse, ainda que discretamente, tá? Então, eu tenho essa relação aqui de subordinação, tá? Do que se noticiasse e o ainda que também, que traz essa concessão, né? Exprime um contraste, porque ele quer que noticie, mas de uma forma discreta, tá ok? E aí, subordinação na função de objeto indireto, já posso descartar porque ele não pede preposição, né? Quem pede, pede algo, pede o quê, não pede algo a alguém, tá? Então eu não tenho preposição, então não é indireto. Nesse caso, a única alternativa que se enquadra é a D. Tudo bem, gente? A questão 18, pessoal, eu fiz até algumas marcações aqui, tá? Porque pede algumas análises. Redigida a partir da sugestão do texto, o enunciado que apresenta a redação de acordo com a norma padrão de regência e concordância é. E aí, gente, quando eu falo de regência, o que eu estou falando? Eu estou falando do que o meu verbo está pedindo, né? É quando eu tenho uso da crase também, muitas vezes, é quando eu tenho que completar o sentido desse verbo, tá? Então, o que complementa esse sentido? O que retoma esse sentido? Então, a regência, ela sempre pede algo, e a concordância, ela vai ser tanto nominal quanto verbal, tá? Eu tenho que concordar o meu sujeito com o meu verbo, ou o nome, né, no caso substantivo, com tudo o que vem ao redor, adjetivos, os artigos e assim por diante, tá? Então vamos lá, pessoal. As nossas alternativas aqui é questão 18, tá? Chateaubriand foi surpreendido com uma chamada telefônica do homem mais rico do Brasil, ao qual tinha conhecido faziam 2 anos. Gente, eu não posso usar, tá? Faziam aqui, ó, quando faz referência a tempo passado, dessa maneira. Eu sempre utilizo o verbo no singular, tá? Então, nesse caso aqui, já está incorreto por conta do verbo fazer. A B. Quando pela primeira vez exerceu ao cargo no Jornal do Brasil, Chateaubriand foi um dos que recebeu Francisco Matarazzo. Olha só, exerceu ao cargo, né? Ficou muito estranho isso aqui, essa preposição aqui após o verbo exercer. E também, ó, recebeu, ficou incorreto, né? Porque é um passado quando ele exerceu o cargo, mas é um passado do passado quando ele recebera Francisco Matarazzo, né? Então aqui, ó, foi um dos que recebera Francisco Matarazzo. Se encaixaria melhor, um pretérito mais que perfeito nessa oração, tá? Que aí a gente vem falar de um passado do passado, que aconteceu mediante outro passado, tá ok? A C, pessoal, como que, iluminados pelo instinto, redatores ordenaram que se fizessem todos os esforços para atender ao pedido de Matarazzo. Então, aqui eu tenho, né, fizessem, olha só, eu tenho esse verbo no passado, né, adequadamente. Então, aqui a alternativa C vai ser a correta, vai se encaixar, tá? Vamos analisar as demais. Entre os telefonemas que houveram para Chateaubriand, o do magnata Francisco Matarazzo deu novo impulso à vida do jornalista. Gente, quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O verbo impessoal eu não posso utilizá-lo no plural. Eu vou usá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Então aqui deveria ser que houve para Chateaubriand, tá ok? E na E, gente, os jornalistas receberam o pedido do conde e o instinto os iluminaram para escrever o obituário, né? Aqui está o obituário com capricho. Primeiramente, eu tenho aqui uma preposição que não há necessidade, se há o obituário, tá? E aqui, gente, instinto os iluminaram. Instinto é o sujeito dessa oração. Então, iluminou, os iluminou. O correto seria esse iluminou estar no singular, tá? Muito bem, então a única alternativa que se encaixou foi a C. A questão 19 e 20 também depende de uma leitura, tá? Eu farei, se vocês quiserem podem pular também. Então aqui, ó, mamãe ia visitar a doente, a mulher do colono Zé Pávio. Ah, e você vai conosco ou sem nosco? Brejeirinha perguntava, mamãe, por não rir nem se dar de aliada,
desferia chufas meigas, que nossa vergonha, e a dela era uma voz de vogais doçuras. A mãe se faz de flores, então pediu-se licença de ir espiar o rianchinho cheio. Mamãe deixava. Elas não eram mais meninas de agarrar a saia. Só que alguém teria de ir junto ir, para não se esquecerem de não chegar perto das águas perigosas. O rio ali é assaz, né? Um rio muito cheio, né? Que pode ser traiçoeiro. Se o Zito não seria próprio essa pessoa de acompanhar um meiozinho homem leal de responsabilidades, né? Então aqui João Guimarães Rosa. Então, primeiramente a gente tem que entender que Guimarães Rosa, pessoal, ele traz o coloquialismo para suas obras, né? Então essa linguagem do interior, né? Essa escrita muitas vezes rudimentar, né? De se escrever como se fala, ele traz isso para a escrita, tornando, né? Os textos dele muito com uma veracidade muito presente, tá? Eu consigo entender essa visão, essa fala interiorana através de seus textos. Ele consegue passar isso para os seus livros, ok? Então, é importante a gente saber essa característica de Guimarães Rosa. Então vamos lá, gente. Nós temos uma questão aqui que fala sobre o processo de formação de palavras, que é um conteúdo que vocês veem lá no 6º ano, depois a gente faz uma retomada no 1º, então muitas vezes ele acaba, né, ficando um pouco esquecido, tá? Mas só para a gente lembrar, o processo de formação de palavras vai falar de derivação, né? Quando eu tenho derivação prefixal, sufixal, parasintética, e também de composição, quando eu tenho justaposição, aglutinação, tá? Entre outros processos de formação, que pode ser o hibridismo, quando eu tenho raízes diferenciadas de diferentes idiomas, eu tenho as siglas, as abreviações, tá? Então eu tenho um processo de formação de palavras que é um conteúdo aí um pouquinho que fica lá atrás, né? E a gente tem que puxar lá na caixinha que eu sei que tá aí, tá ok? Então vamos lá. A criatividade de Guimarães Rosa está também na exploração de processos de formação de palavras para produzir efeitos de sentido. Nesse texto, em que a situação envolve personagens crianças, então, ó, bem claro, gente, que envolve personagens crianças, destaca-se. Então, é algo que vai fazer referência a uma das crianças do texto, tá ok? O emprego do sufixo diminutivo em brejeirinha para enfatizar sua indisciplina e o caráter autoritário de sua pergunta. Não, gente, nesse caso é um jeito carinhoso, né, na verdade, de fazer referência à criança, não um caráter autoritário, tá? A criação da expressão agarra a saia por junção de palavras para sugerir que as meninas não abriam mão de usar saias, ao contrário. Essa expressão quer dizer de pessoas que ficam muito agarradas na saia da mãe, né? Que não se desvinculam da mãe, tá? A criação da palavra senosco, empregando como prefixo um elemento que não guarda relação com a noção de privação, falta, ao contrário, né? Sem nosco, de ir sozinho, no caso um neologismo aí, tá, pessoal? Não seria, nesse caso, um prefixo, tá ok? Esse elemento aí dessa relação. A D, o emprego do sufixo alheada para indicar que a palavra perdeu o vínculo de sentido com alhear-se, distrair-se, não, né, gente? Porque nesse caso tem a ver com aliada, né? A estar aliada, tá? Estar junto. E o emprego de sufixo diminutivo em meiozinho homem para acentuar que o personagem que vai cuidar das meninas ainda é jovem, também é um menino, né? Um menino um pouquinho mais velho, digamos assim, tá? Então, como a nossa questão pede uma situação que envolve personagens crianças, a alternativa E é que vai se encaixar, tá? No caso A, gente, ela vai fugir pelo fato de não ter um caráter autoritário, tá? Muitos alunos erraram essa questão porque colocaram aqui a questão A, mas não é caráter autoritário. Ao contrário, quando a gente utiliza o diminutivo para uma criança, é de uma maneira carinhosa. E a nossa última questão
Então, pessoal, tentei ser breve, mas são muitas questões, né? Tem muito conteúdo para a gente fazer aí a revisão, tá? As passagens destacadas no texto caracterizam, na fala do narrador, a inserção de outras falas, tratando-se de citações em. E aqui a gente faz uma retomada sobre discurso, o uso do discurso direto, indireto e o indireto livre. O discurso direto, pessoal, é a fala exata do personagem. Quando eu utilizo aspas, quando eu utilizo travessão, que eu faço a criação da fala desse personagem. Agora, quando eu uso o discurso indireto, é quando o narrador fala por ele, né? Então eu faço a fala do personagem através do narrador. Eu não tenho uma fala exata, é alguém que fala por ele. E o discurso indireto livre é quando eu tenho essa junção, tanto do discurso direto como a intromissão, né? Muitas vezes a análise de um narrador nessa fala, tá ok? Então eu tenho a junção dessas duas situações, o discurso direto e mais a intromissão aí desse narrador fazendo alguma análise, tá ok? Então na nossa questão 20, pessoal, as passagens destacadas no texto caracterizam-se na fala do narrador, a inserção de outras falas tratando-se de citações em. Aqui eu já estou falando, ó, né? Eu já estou dizendo na própria questão, tá? A fala do narrador, a inserção de outras falas. Então eu sei que eu tenho falas do personagem e a fala do narrador, tá? Então aqui, ó, discurso direto em ambas as passagens, não, porque eu tenho o envolvimento aqui do próprio narrador, né? Ele faz, ó, algumas intervenções do texto, tá? Discurso direto e discurso indireto livre, respectivamente? Sim, né? A gente já começa o texto falando. E você vai conosco ou sem conosco? Então eu tenho uma fala direta, né? E eu tenho também a análise do nosso narrador, tá? Como por exemplo aqui, mamãe, por não rir nem se dar de aliada. Então aqui, ó, ele faz uma descrição de como que a mãe recebeu essa fala da filha, tá ok? Então ele faz uma intervenção. A C, pessoal. Discurso indireto livre em ambas as passagens, não, porque eu não tenho somente, no caso, o narrador fazendo comentários das falas, eu também tenho a narração do espaço e tudo mais. Eu tenho, no caso da D, discurso indireto em ambas as passagens, não também, tá? Eu não tenho só o narrador falando pelo personagem, e o discurso direto e o discurso indireto, respectivamente, não nesse caso, tá, pessoal? Porque eu tenho, na verdade, o discurso direto, que é a fala direta do personagem, e o indireto livre, que é a narração, mais uma intromissão, né? O narrador ele faz uma análise aí da fala dos personagens, tá ok? Pessoal, eu espero, né, que vocês tenham tirado as dúvidas, tá? A respeito aí desse nosso simulado, tá? Eu espero que tenha ajudado a relembrar alguns conteúdos, como variedade, como o uso de conjunções coordenadas e subordinadas, o discurso direto, indireto e o indireto livre, a questão dos discursos, a questão das variedades linguísticas, né, que eu falei também um pouquinho, diatópica, diacrônica, diafásica, tá, diastrática. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar diretamente para mim, tá? Eu agradeço a atenção de quem ficou até aqui no final, né, quem realmente participou aí, né, da nossa correção, tá? Mesmo os que tenham pulado, né, algumas questões não tem problema, né? Significa que acertaram, então só viram as questões que realmente erraram, tá? E eu espero que todos tenham uma excelente prova aí do Provão Paulista nessa quarta e nessa quinta, tá bom? Um abraço a todos, até mais.